Oi, meus amores. Oi, quinto ano. Boa tarde, como vocês estão? Tia Luna está começando a gravar esse vídeo aula aqui. Hoje é um dia que está acontecendo uma obra na frente da minha casa. Então, a qualquer momento eu posso cortar a nossa gravação para vocês não ouvirem o barulhão que está fazendo aqui, né? Então, se por um acaso vocês perceberem pausas, é, pausas aleatórias no vídeo, é porque começaram a ligar a máquina e a Tiolane vai ter que pausar, ok? Meu mousezinho vai ficar até em cima do pause, para vocês não ficarem tendo que ouvir o barulhão, tá? Então, a gente vai começar a nossa aula de hoje, que é dia 17 de agosto, na página 51. Nesse quadrinho que vocês estão vendo, está explicando pra gente o que é a literatura de cordel. Então, a gente está continuando o nosso assunto, que é a literatura de cordel como um gênero textual, né? Então, a literatura de cordel é uma expressão literária popular, característica do interior do Nordeste, em especial nos estados de Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará. Caracteriza-se essencialmente por sua estrutura narrativa, ou seja, um texto contado, um texto narrado, e com a composição de versos, a impressão de pequenos folhetos de papel jornal, ilustrado com xilogravuras. A Tiolane já explicou para vocês o que é xilogravura, né? Que são aqueles desenhos feitos a partir do carimbo com a madeira, com o objetivo de ser declamada nas feiras públicas. Esses folhetos normalmente são expostos em cordas, por isso a denominação literatura de cordel, ok? Então, descendo mais um pouquinho aqui, a gente tem a questão 6, que estamos continuando a nossa atividade de leitura e interpretação de texto. A questão 6, vocês vão voltar lá no cordel da página 49 e vão contar quantos versos tem. Lembrando que versos são as linhas dos poemas. E quantas estrofes tem? Lembrando que as estrofes são os conjuntos de versos que o poema tem, tá? Então, a Tiolane já deu a resposta da letra C. Prestem atenção lá na página 49 e escrevam aqui. Agora, esse retângulozinho é importante vocês destacarem, tá? Esse retângulo é importante vocês destacarem. Outra característica importante do cordel é que ele é escrito para ser declamado ou cantado. Declamar é uma leitura mais cantada, não chega a ser um canto, uma música, mas é uma leitura cantada. E um elemento poético que auxilia a memorização dos versos são os esquemas de rimas. Esse é um conteúdo, um conceito que a gente está aprendendo agora. Então, explicando o que é um esquema de rima. A primeira estrofe do cordel apresenta o esquema de rimas A, B, B, A, C, C, D, D e C. Então, para vocês entenderem que tipo de esquema é esse, é como se eu estivesse falando de números. A seria o número 1, B, 2, C, 3, D, 4 e assim por diante. Então, só para vocês entenderem, se eu uso um final de rima na primeira linha, no primeiro verso, eu chamo de letra A, porque é o primeiro tipo de rima. Então, isso quer dizer que aqui, ó, nesse quarto e quinto versos do estrofe, vai ter a mesma rima, a mesma finalização das palavras que esse primeiro verso. Vocês vão entender mais aqui, ó, nessa representação que a Tiolane vai mostrar agora. Por exemplo, alma é a finalização do primeiro verso. Então, eu dei o nome dessa rima de A. Então, aqui no quarto e no quinto versos, eu repito essa finalização de rima. Alma e alma. Tá vendo? A letra B, eu numerei mento, né? O livro numerou mento, porque seria como se fosse a segunda rima, né? Então, a primeira rima seria alma, ela se repete aqui, ó. A segunda rima seria mento, né? E ela não se repete nessa estrofe. Depois tem a terceira rima, que é a letra C, por, e ela vai se repetir aqui, ó, nessa última estrofe nesse último verso da estrofe. E a quarta rima seria an, né? E se repete nesses dois versos, tá? Então, é um esquema, tá vendo? A, B, B, A, porque repetiu lá a finalização da rima. C, C, D, D e C, ok? Então, essa é a primeira estrofe do que a gente leu,
né? E ele tem esse esquema de rimas, tá? Então, quando a gente vem aqui para a página 52, tá pedindo para que vocês analisem a segunda e a terceira estrofe. Lembrando que se você está falando do primeiro verso da estrofe, primeiro verso da segunda estrofe, sempre vai começar com a letra A, tá? Vai começar com a letra A, que é a primeira rima da estrofe, tá bom? Então, tentem analisar lá as outras estrofes do cordel que está na página 49 e escrever as letras do esquema, né? Como que elas se repetem ou se elas não se repetem, beleza? Vocês vão reparar que é uma regra, tá? É uma regra que as pessoas que são autores de cordel usam essa regra para rimar, tá? Então, vocês vão responder aqui, é uma interpretação de texto, tá? E a Tia Lana vai começar a falar desse conteúdo de gramática, tá? Que é coesão por pronome e sinonímia. Sinonímia. Então, vamos reler os versos do cordel Irapuru. Passarinho encantado por Tupã. Ele canta de noite ou de manhã. Bom, a gente sabe que ele é um pronome, né? Terceira pessoa do singular. E passarinho é um substantivo, uma palavra que dá nome. Então, a gente tem a palavra ele, que é um pronome, e temos a palavra passarinho, que está em destaque, que é um substantivo, pois dá o nome a uma ave, certo? Então, respondam essas perguntas aqui. Então, aqui no começo da página 53, a gente tem a explicação do que são os pronomes. Então, repetindo que a Tia teve que pausar, esse retângulo aqui em cima no início da página tá dando pra gente o conceito do que são os pronomes. Nós, do quinto ano, já sabemos, mas é legal também vocês destacarem aí no livro de vocês, tá? Passo marca texto. Pronomes são palavras que podem ser usadas para substituir substantivos em uma frase, evitando a repetição excessiva em um texto. Por exemplo, nessa questão 2 aqui, ó, se revela o divino a encantar. Ao que escuta o irá, maravilhoso. A floresta se curva ao majestoso passarinho que é o único em seu estilo. Então, essas palavras que vocês estão vendo aqui em destaque, elas dão nome a alguma coisa ou alguém. Então, lembra? O que dá nome a alguma coisa ou alguém? Vocês vão marcar o que dá nome a alguma coisa ou alguém, tá? E aí, a gente vai vir aqui para o último pedacinho da página, aqui, ó, para o último pedacinho da página, e tá falando pra gente que a gente pode sim usar dos pronomes, né, que são aquelas palavras que a gente já conhece, eu, tu, ele, nós, vós, eles e elas, para a gente poder evitar a repetição de palavras em um texto. Mas, além dos pronomes, então a gente vai ler aqui esse quadradinho, ó. Além desses pronomes que a gente falou, é possível evitar a repetição de palavras em um texto por sinonímia. Isto é, trocando um substantivo por outro de sentido parecido, que parece, né? Então, perceba que no poema, esse recurso também serviu para o autor, o cordelista, descrever o passarinho de forma poética, sem ter que ficar repetindo muitas vezes os adjetivos ou mesmo o substantivo, tá? Então, vamos passar para a próxima página. Voltei aqui na 51 rapidinho para dizer para vocês ouvirem, leiam esse QR Code aqui, porque nesse QR Code tem um repente. O que é um repente? É um texto cantado, né? E utiliza rimas. E é legal para vocês irem tentando identificar as rimas, ok? Gente, a página 54 é para vocês usarem essas palavras que estão aqui no quadro para completar o texto, tá? Então, é mesmo uma tentativa de vocês irem entendendo qual o significado dessas palavras e irem completando esse texto que está aqui logo acima, ok? Já da página 55 até a página 57,
é uma leitura deste cordel que está aqui na página e depois interpretação de texto. Tá? Então, vocês vão ler esse texto aqui, que é um cordel, e responder as perguntas que vão até a página 57. Eu vou parar aqui um pouco na 56 para explicar para vocês. A gente já conversou sobre isso, mas é uma retomada de conteúdo para a gente entender o que significa o eu lírico. Né? Então, o eu lírico é a voz que narra o poema, ou no poema está se expressando. E aí eu vou explicar um pouco sobre isso para vocês tentarem retomar esse conteúdo que a gente já estudou ano passado, inclusive. O eu lírico nem sempre é o autor do texto, tá? Como assim, Tialane? Pode ser que quem está escrevendo o texto, ou seja, o ser humano que criou o poema, pode ser que ele se expresse no poema, então seja a voz dele, né? Dele falando, contando, fazendo um poema, um texto com rimas, né? Porém, pode ser que este autor use, por exemplo, um pássaro para ser o eu lírico. Então, o autor, o ser humano, escreve um texto e utiliza um eu lírico, que pode ser alguém, pode ser um animal, pode ser um ser vivo, pode ser um objeto, e ganha voz no poema. Tá? Então, eu dei o exemplo de um pássaro, né? Eu, Tialane, posso escrever um poema, um texto, e posso dar voz nesse meu texto a um pássaro. E aí, quem vai estar falando no texto, o discurso direto, não é o da Tialane, é do pássaro, uma personagem que eu criei para o meu poema. Tá? Então, eu estou aqui explicando para vocês o que significa o eu lírico. Lembrando que essa atividade, a partir da leitura desse cordel aqui, vai até a página 57. Então, nesse momento, a Tialane vai pular lá para a página 58, onde a gente tem uma atividade gramatical sobre os verbos. Vamos lá. Então, aqui na página 58, a gente tem um subtítulo, que é um conteúdo da gramática, para a gente entender o que são os tempos verbais. Os tempos verbais é o que a gente chama até hoje, que a gente já conheceu, de presente, pretérito e futuro, tá? Pretérito, presente e futuro. Esses são os tempos verbais que nós conhecemos. Lembra que pretérito é passado, tá? Mas aí, como começa o nosso conteúdo de tempos verbais? Começa com essa matéria, né, que vocês vão ler, sobre como surgiram as festas juninas. Então, esse é um assunto bem legal, porque a maioria de vocês já pesquisou para o nosso sarau sobre as festas juninas e julinas. Então, junina é um adjetivo, vem do substantivo junho. Então, junho é o nome que se dá ao mês do ano. Junho, então, é um substantivo. Junina é um adjetivo para se referir a tudo que acontece ou que vem de junho, né? Então, festas juninas são aquelas festas típicas do Nordeste, onde acontecem apresentações e comércio de comidas típicas, né? E aí a gente tem aqui essa matéria muito bacana, falando sobre como surgiu, qual é a origem dessa festa tão característica da nossa cultura brasileira, mas principalmente nordestina. Então, vocês vão ler essa matéria, tá? A Tialane não vai fazer essa leitura para o vídeo não ficar muito longo. Vocês vão ler a matéria. E aí, ao final da leitura, que vai estar lá na página 60, eu estou passando aqui enquanto eu vou falando com vocês, ao final da leitura, a gente tem uma interpretação de texto. Então, vocês vão ler as perguntas, né? E tudo que está perguntando aqui na página 60 tem no texto. Então, é só vocês retornarem depois da leitura, vocês retornam ao texto para responder essas perguntas da página 60. Aqui na página 61, a Tialane vai parar para eu explicar para vocês esse conteúdo. Tá? Então, a primeira questão aqui da página 61, que é a nossa última página de hoje, inclusive, está pedindo para que vocês façam uma pesquisa. Pesquisem e descubram
Em que mês acontece o solstício de verão no hemisfério sul? Então, para vocês entenderem o que é o solstício de verão, é uma marca de início do verão. Tá? Então, assim como tem início o inverno, e aí vamos ter o solstício de inverno, nós também temos o solstício de verão, que é quando se inicia o verão. Mas existem marcas, né? De tempo, de clima, de temperatura, né? E algumas mudanças no nosso ambiente que marcam esse início do verão. Tá? Então, tem diferença. Hemisfério sul, lembra, é onde a gente está, é onde o nosso país está. Já o hemisfério norte é lá aquela parte da América do Norte, Europa, né, Ásia. Então, é diferente o mês em que acontece o início do verão lá no hemisfério norte do nosso hemisfério. Então, faça uma pesquisa, se vocês jogarem a pergunta do jeito que está aqui, que mês acontece o solstício de verão no hemisfério sul? Vocês já vão ter essa pesquisa fácil na internet, ok? Então, aqui a gente continua aqui na letra C e D, as perguntas com relação ao trecho que está lá na questão 5, tá? E aqui é o que a Tia Lani vai ler e explicar um pouquinho para vocês. Sobre os verbos. O que são os verbos? Lembra que a Tia Lani sempre fica perguntando para vocês, né? O que significa verbo, o que significa substantivo, o que significa adjetivo. Por quê? Porque esses são conteúdos, são conceitos que vocês vão levar para o resto da vida, independente de que profissão vocês queiram seguir. Por quê? Porque a escrita sempre nos acompanha. Nós sempre precisamos da nossa escrita para nos comunicar, né? Para a gente trabalhar. Então, independente da profissão que você siga, você sempre vai ter acompanhado de você, da sua profissão, a escrita. Então, é importante que vocês entendam o que é um substantivo, o que é um adjetivo, o que é um verbo. E a gente passou por esses dois tipos de palavras, que são substantivos e verbos, nas páginas anteriores. Substantivos e adjetivos, desculpa, nas páginas anteriores. E agora a gente tem aqui sobre os verbos. O que são os verbos? São palavras que expressam ações, estados ou fenômenos da natureza. Elas podem indicar um fato que acontece agora, no presente, que aconteceu no passado ou que acontecerá no futuro, ok? Então, esse é um conceito que vocês já têm conhecimento, porque a gente já fala de verbos há muitos anos, né, no ensino fundamental, mas é importante estar sempre relembrando para que vocês possam cada vez mais evoluir nos estudos, ok? Então, aqui na questão 6, o que vocês vão precisar fazer é ler as frases, né? Por exemplo, as festas juninas homenageiam santos católicos. Quais dessas palavras está falando, expressando uma ação, estado ou fenômeno da natureza? No caso da nossa letra A, as festas juninas homenageiam santos católicos, a única palavra que pode ser uma ação é homenageiam, porque alguém homenageia, algumas pessoas homenageiam. Então, esse verbo vocês vão sublinhar, que é isso aqui, ó, é um verbo, é uma ação. Sublinhem, né? Passam um risco, lembrem de fazer a lápis. E marquem em que tempo verbal está esta palavra. Ela aconteceu, está no passado, ela está acontecendo, está no presente, ou vai acontecer ainda, está no futuro. E assim vocês vão fazer até a letra G. Dessa forma, quinto ano, a gente termina a aula de hoje e quem puder assistir a live, tomara que vocês consigam, porque é bem melhor a gente fazer juntos. Beijo grande da Tia Lani e até a próxima.